Graça e paz, Anderson. Boa noite. Seja muito mais bem-vindo. Irmãos, graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola dos Cinco Ministérios. Vocês possam colocar o nome de vocês aí para mim, por favor.
Uau, glória a Deus, queridos. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem já está aqui conosco. Só o Anderson até agora. Fala aí, queridos. Fala que você está por aí. Dá um oi aí nos comentários. Pastor, estou aqui. Falta 3 minutos, queridos, para a gente começar. Lembrando, queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio, sou pastor da Igreja do Amor aqui em Colorado do Oeste, sou fundador da Escola dos 5 Ministérios, onde nós ensinamos as Escrituras, compartilhamos, aprendemos junto, e você seja muito bem-vindo, né, à nossa aula. Querido, também nós temos, quero só dar um aviso, agora dia 21 de fevereiro, né, daqui praticamente 15 dias, nós teremos a Escola dos 5 Ministérios aqui em Colorado do Oeste. E essa escola, ela é presencial e também ela é online, né? Nós estaremos falando das 7 cronologia, as 7 eras da igreja. Vamos falar sobre Apocalipse 2 e 3, explicar ali versículo por versículo e aprender juntos. O que nós queremos com isso? Queremos que os irmãos possam entender qual é a situação que estamos vivendo hoje no mundo, né? A Escola de 5 Ministérios é extraordinária. A primeira escola que nós fizemos em dezembro, nós fizemos cronologia, né? O plano eterno de Deus, e nós estamos aí confeccionando um livro, né, dessa imersão, né, dessa imersão que nós fizemos, e nós vamos disponibilizar esse livro em PDF para os irmãos poder todo o seminário ter passo a passo, né, ter tudo o que nós explicamos ali mais um pouco, né, contido naquele livro, tá bom? E nós vamos também fazer outro agora, né, na segunda imersão. Se você puder estar conosco. Pastor, como eu faço para participar? Se você for aqui de Colorado, só fazer a inscrição pelo link que nós vamos disponibilizar logo, né? Nas próximas lives eu vou postar. Você pode clicar no link, vai direto cair lá no Google Drive. Lá você vai fazer toda a sua inscrição, vai colocar se você vai fazer presencial ou online. Presencial nós só temos 40 vagas, né? Só 40 cadeiras, né? Online nós temos até 150 canal. Então, querido, talvez se você não é daqui e quer participar com a gente, será dia 21 de fevereiro, o dia inteiro, será das 8 da manhã até as 11h30, depois voltamos às 2 e terminamos às 5h30, onde nós concluímos aí, estaremos dando um certificado dessa imersão, tá, querido? É muito importante que você faça a imersão, porque ela vai te dar um conhecimento profundo da palavra de Deus, e é muito bom, tá? Então deixei meu recado. Vamos orar para a gente começar às 9h30, nós vamos até 10h30. Vamos orar então, querido. Obrigado aí todos, né? Tia Silvana, Maria Domingos, Mãe Vera, seja bem-vinda, né? Vamos começar aí, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, grato estamos de todo o coração por estarmos aqui. A Tua palavra está aberta diante de nós. Revela o Teu Espírito, revela o rema atrás das letras. A Tua palavra é o verbo que se fez carne, se manifestou a todos os homens, nos trazendo a graça manifestadora, a graça salvadora. Pai, nós queremos entender cada profecia do reino, para nos preparar para o dia que vem amanhã. Pai, abençoa cada família, cada irmão, cada pessoa que está compartilhando com suas redes sociais esse vídeo, nós possamos aprender, compreender e entender a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Derrama do Teu Espírito sobre nós, e que a glória do Senhor seja manifesta todos os dias, através de cada palavra que é ministrada aqui na Escola dos 5 Ministérios. Por isso, muito obrigado, nós Te louvamos e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vamos começar então?
Como estão, né? Estão todos bem? Que bênção. Deixa eu abaixar o fundo. Então, queridos, só para dar a introdução, estamos falando quanto tempo nos resta. Pastor, quanto tempo nos resta para a volta de Jesus? Primeiro, para o rapto dos vencedores, para que o anticristo se levanta, para que se estabeleça a apostasia. Quanto tempo resta, pastor? Quanto tempo resta? Então nós começamos a estudar, se você, só por quesito de informação, querido, Mateus capítulo 23, 24 e 25, é considerado pelos teólogos como o pequeno Apocalipse, né? Porque ele traz, Cristo deixou registrado, né, praticamente os tempos do fim de uma forma muito específica, né? Nós já aprendemos sobre três profecias, e hoje nós vamos entrar na quarta profecia, né? Na quarta profecia. São 7, viu, queridos? Nós vamos entrar na quarta. E nós vamos de ponta a ponta, são praticamente 13 versículos, começaremos agora Mateus capítulo 25, no versículo 1 até o 13, nós vamos de ponta a ponta. Eu acredito que eu vou expor das Escrituras, muitos ainda nunca ouviram falar disso, né? Nunca ouviram falar disso, é novo para o seu coração, e eu fico feliz, porque sendo novo, quer dizer que o Senhor está, né, te dando revelação. Então, nós começamos no capítulo 23, ao qual Jesus ele expõe, né, ele chega em Jerusalém, ali nos últimos dias antes da sua morte, e ele começa a fazer muitas coisas, muitos sinais, e ele começa a pregar no templo, né, no templo de Salomão da sua época, era o templo de Herodes na época, e o Senhor dá 3 profecias. A primeira ele diz o seguinte, ele diz: olha, esta casa, o templo ficará vazio, né, e vocês não, a segunda, vocês não me verão mais, até que digam, né, bendito é aquele que vem no Senhor. E a terceira é que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E quando ele faz essas 3 perguntas, ele sobe para o Monte das Oliveiras, os discípulos ficam abalados, os apóstolos, e sobem atrás dele, e fazem uma pergunta para ele: Senhor, e essas 3 perguntas é que nós estamos encontrando as respostas. Primeira, quando serão essas coisas, né? Quando o templo vai ficar vazio? Senhor, quando será o sinal da sua volta? E quando será o fim de todas as coisas? São 3 perguntas que eles fizeram, e o Senhor começa a responder cada pergunta, respondendo cada pergunta segundo, né, cada nação ou cada povo que Deus tem sobre a terra. Nós aprendemos que Deus tem 3 povos. O primeiro povo é o povo escolhido de Deus, que é o povo judeu, né? E o Senhor responde ao povo judeu de Mateus 24, do 5 ao 31. Depois o Senhor fala para a igreja, que é o segundo povo que Deus tem sobre a terra, do Mateus 24, 32 até Mateus 25, 30. E depois Deus fala com o último povo chamado gentios, ou as nações, né? Os incrédulos, que fala de Mateus 25, do versículo 30 ao 46. E o Senhor traz ali leis, promessa, recompensa. O Senhor dá os sinais para que cada povo tenha a sua visão e espere de acordo com a sua posição diante do Senhor. Então hoje, queridos, nós estamos falando da igreja, já falamos dos judeus, e já falamos de 3 profecias que o Senhor deu. A primeira profecia foi a parábola da figueira, né? A figueira é Israel, e fizemos os cálculos e introduzimos algumas verdades. A segunda é os 7 anos, né? Ou na verdade, como foi nos tempos de Noé, também será na vinda do Filho do Homem, né? Noé entrou na arca, se passou 7 dias, representando os 7 anos da grande tribulação. Então quer dizer que haverá os vencedores que vão para a arca, né? Até que venha o dilúvio. A volta de dilúvio é a volta de Jesus para a terra. A terceira profecia nós aprendemos ontem, que é o servo fiel e prudente, né? Que bem-aventurado é o servo que quando o seu Senhor voltar, o encontrar fazendo isso. Fazendo o quê? E ele vai dizer, sustentando os seus servos, sustentando, né, aqueles pelo qual o Senhor nos entregou. Então o Senhor nos deu já 3 respostas para a igreja. Israel, ficar de olho em Israel e entender o que está acontecendo, né? Será como nos dias de Noé, aprendemos qual é a geração de Noé e a nossa, e ser um servo
Fiel, porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor pediu. E prudente, porque nunca paramos de fazer aquilo que o Senhor pediu. Por isso, querido, eu gostaria muito de agora introduzir, porque o capítulo 25 é continuação do 24, né? E o capítulo 25 ele tem tudo a ver com as duas, a terceira e a quarta profecia, né? A segunda e a terceira profecia. Então nós vamos falar agora da quarta profecia, né? Que o Senhor deu para nós, concernente, né, os sinais da volta dele, quanto tempo nos resta. E é a parábola das 10 virgens, né? E nós vamos estudar a parábola das 10 virgens e vamos ler alguns versículos, porque nós temos um entendimento diferente da parábola das 10 virgens do que a maioria aí dos escatológicos, dos mestres que leem e ensinam as Escrituras. Então vamos lá, querido. Graça, seja bem-vinda. Boa noite para você e graça e paz. Por favor, querido, se essa escola do 5 Ministério tem sido relevante na sua vida, anuncie isso para outras pessoas, tá? Anuncia para outras pessoas, mande o link para que elas possam também estar, né, aprendendo e descobrindo tudo que o Senhor tem falado, né? Nós vamos começar agora a parábola, tá? Que você possa estar Vamos lá, querido. Vamos começar. Se você estiver comigo, diga um oi aí, tá? Não deixe de estar comentando o que você está entendendo aí nos comentários, porque isso ajuda eu entender você, tá bom? Ele diz assim, então, vamos ler, né, Mateus capítulo 25, do 1 ao 13. Depois nós voltamos e vamos dedilhando cada versículo. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Ele diz que o reino dos céus ele é semelhante, ele é aparente, ele é parecido com essa situação. Então, quando eu vejo essa situação, eu entendo que já está perto o reino dos céus. Semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Tornando o esposo, tosquenejavam todas, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, né? E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. 10. E tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Querido, a primeira coisa que nós precisamos entender que esse aqui é o reino aparente. O Senhor está revelando a eles um reino aparente, aquilo que parece o reino. Então, para entrar no reino, isso aqui é parecido a isso aqui, tem que se cumprir isso. E ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. A palavra virgem aqui não está significando que não tiveram relações, né? Mas diz que são virgens porque não se corromperam com outras igrejas, ou outros, né, costumes, ou outras coisas. São virgens porque são castas, são servas do Senhor, né? E tomando as suas lâmpadas aqui são propósito, tomando o seu propósito. Cada um tem a sua lâmpada, o seu propósito.
a sua maneira a maneira pelo qual Deus nos direcionou a trabalhar, né? Só que como que eu realizo o meu propósito? Tendo azeite. Azeite significa Deus trabalhando através de mim. E ele vai dizer: saíram ao encontro do esposo. Olha só, as virgens saíram ao encontro do esposo. Então, há um erro muito grande no texto, né? Porque em algumas versões vai dizer que ele saiu ao encontro do noivo. Não é noivo, é esposo. Eu não sei se na sua Bíblia está escrito esposo, mas se não tiver, você vai colocar noivo entre parênteses, vai fazer uma setinha e colocar esposo. Por quê? Porque essas 10 virgens não vão casar com o esposo. Por quê? Porque o esposo já tem uma esposa. E Cristo não trabalha com poligonismo, né? Cristo tem uma esposa. Como é que é o nome da esposa de Jesus? Igreja. E aqui está falando que são 10 virgens. Essas 10 virgens não representam 10 igrejas. Você está entendendo? Então essas virgens são outra coisa, mas não a igreja. Entendeu, querido? Não a igreja no sentido do total, né? Aqui está dizendo que elas foram encontrar o esposo. E quando elas foram ao encontro do esposo, a Bíblia vai dizer no versículo 2 que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Ok? 5 eram prudentes e 5 loucas. Prudentes porque nós podemos voltar aqui no capítulo 24, 45, diz que quem é o servo bom e fiel? Quem é o servo fiel e prudente? Prudente porque estavam fazendo aquilo pelo qual o Senhor pediu para se fazer, né? Para que tem uma lâmpada? Para clarear. Para clarear precisa de azeite. Então quando diz que elas eram prudentes, porque elas não permitiram, elas não desfocaram, elas estavam ligadas naquilo pelo qual o esposo tinha pedido para elas fazer. Lembrando que Jesus não vai casar com as virgens. Pastor, que doideira é essa? Porque, querido, para nós entendermos isso aqui, nós temos que ir lá para o livro de Esther. E nós vamos aprender, mas preste atenção. Primeiro, são 10 virgens e elas têm 10 lâmpadas, uma lâmpada cada um. São 5 prudentes e 5 loucas. E elas saíram ao encontro do esposo. Você tem que lembrar disso, tá? Vamos lá para Esther, capítulo 2. Vamos lá para Esther, a história de Esther, né? Esther vai aqui vai contar a história e vai comparar para nós lá com o Mateus 25, 1 e 2. Vamos lá, Esther, querido. Aleluia, vamos lá. Esther vai contar a história. Eu vou ler a história de Esther e nós vamos, conforme eu lendo, eu vou te explicando, tá? Ele diz assim: passando estas coisas, que coisas que passou? Apaziguou já o furor do rei Assuero. Rei Assuero significa Jesus, ok? Ele simboliza, lembra que Deus, né? Deus ele fala por símbolos, sinais e números, né? Então tudo o que aconteceu no Velho Testamento era sombra do novo, apontava para o novo, ok? Então ele diz: lembrou-se de Vaste. Então o rei Assuero significa Jesus, ele simboliza Jesus aqui, ou o esposo, tá? Né? Na verdade ali Jesus, e Vaste significa que Israel, tá? Não sei se você está entendendo, se você estiver entendendo, diga amém, tá? E dos que fizeram, vou voltar, passando estas coisas, apaziguou já o furor do rei, quer dizer, o rei se acalmou, lembrou-se de Vasti, e do que fizeram, e do que se tinha decretado a respeito dela, né? O decreto, só para você entender, né? Vasti, o rei Assuero, ele fez uma festa, 6 meses de festa, né? Para os seus governadores, né? Para o povo. E nesses 6 meses de festa, ele pediu que Vasti viesse dançar para ele e os convidados.
Mas Vasti não quis participar da festa do rei, e ela pegou e fez uma festa para ela mesma. Lembrando, querido, que na época dos reis de Israel, a rainha e o rei não moravam no mesmo palácio. Cada um tinha seu palácio e eles se encontravam para ficar junto. Então ela pegou e foi no palácio dela, que chama o harém do rei, né? E lá no palácio dela, ela fez uma festa para ela e não convidou o rei Assuero. Então o rei ficou muito indignado por ela não ter vindo, rejeitado o chamado do rei, e o rei então baniu ela como esposa, né? Destituiu ela. Aí no versículo 2, destituindo ela perdeu a posição. Oi, Creus Araújo, seja bem-vinda. Ela perdeu a posição de reinar. Então nós podemos ver isso em Lucas. Vamos comigo lá, querido. Não perde Vasti, tá? Não perde aqui Esther. Continua com o dedo aqui em Esther. Lucas, capítulo 21, versículo 43. Mateus, quer dizer, perdão. Estou muito cansado hoje, irmão. Mateus 21, 43. Perdão, desculpa, tá, irmãos? Se eu estou abrindo a boca aqui, estou muito cansado mesmo, né? Muitas lives, nós estamos falando. Além, olha aí, Emiliane, graça e paz, Emiliane, seja bem-vinda, boa noite. Além de ter 2 lives por dia, eu tenho que me preparar para essas lives, né? Nós ainda temos a igreja que pastoreamos, né? Então nós temos que estar visitando, fazendo as life homes, né? Que é vida nas casas que nós temos aqui. Eu tenho quase todo dia eu ministro em uma casa, e além de estar no culto domingo, né? E se preparando para a próxima imersão dia 21, e também para o primeiro impacto de 2021, que será agora em março, em nome de Jesus, se não mudar o decreto. Mateus capítulo 21, né? Versículo 43, vai falar da mesma situação de Vasti, né? Então, voltando aqui, né? O rei Assuero representa Jesus, Vasti ou Vasti representa Israel. E da mesma forma que Jesus, né? Jesus veio para casar com a sua esposa chamada Israel. Por quê? Porque Deus enviou Jesus para Israel, né? Ele diz lá em Mateus capítulo 15, versículo 21, ele diz: eu vim somente para os filhos de Israel. Então Jesus veio para casar com Israel, mas Israel rejeitou o convite da boda, né? O convite de participar da boda. Então o Senhor vai dizer o que? Olha, então, né, o Senhor endurece o coração de Israel e busca uma nova esposa. Qual esposa? A igreja, né? Entre os gentios. Então, querido, olha, presta atenção. O Senhor também vai dizer que um grande rei preparou uma boda para o seu filho, né? O grande rei é Deus, a boda para o seu filho é Jesus. E ele chamou os convidados, mas os convidados lançaram escusa, dizendo: não, olha, eu comprei uma fazenda, eu tenho que ver. Eu comprei 5 juntas de boi, eu tenho que experimentar. Eu casei, não posso ir. E o Senhor diz que esses convidados, eles são indignos, porque eles rejeitaram a boda, a festa, né, do seu filho. Então, da mesma forma que o rei Assuero destituiu Vasti, porque ela rejeitou o convite do rei para participar da festa do rei, da mesma forma, Jesus também tirou o reino, né, de Israel. Então Israel não vai reinar os 7 anos da boda do Cordeiro, né? Os judeus não vão reinar mais. Pastor, mas nenhum judeu vai reinar? Não. Aquele judeu que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, abandonar o judaísmo e servir aí como igreja, esse sim reinará com Cristo nos 7 anos da boda do Cordeiro, se ele for vencedor, claro. Entendeu? Então o Senhor vai dizer aqui no versículo 43, ele diz assim, ó: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dada a uma nação que dê os seus frutos. Então nós sabemos que Israel perdeu o reino quando ele rejeitou, né? Ele rejeitou ali o convite de Cristo para a salvação pela graça, né? Mas eles não aceitaram, porque eles diziam que o pai deles era o pai Abraão. E quando eles fizeram isso, eles perderam a oportunidade do reino, da mesma forma que Vasti. Presta atenção, querido, que eu estou mostrando para você a história para a gente chegar nas 10 virgens, tá? Versículo 2, Esther capítulo 2, versículo 2. Você entendeu a questão da Vasti?
do rei Assuero de Vaste, né, e da destituição ela como rainha, né, Israel perdendo o reino. Você entendeu? Coloca aí, entendi, pastor. Hoje ninguém vai colocar nada aí? Ah, irmã Creuza colocou. Muito obrigado, irmã Creuza. Então vamos lá. Versículo 2, querido. Versículo 2. Vamos lá, ele diz assim, ó. Então disseram aos servos do rei, que lhe serviam, busquem para o rei moças virgens e formosas. Entendeu? Moças virgens e formosas. Essas moças virgens e formosas não são as virgens, as 10 virgens. Calma que nós vamos chegar lá. 3. E põe ao rei oficial em toda a província do seu reino, que ajunte todas as moças virgens e formosas na fazenda de Susa, ou na fortaleza de Susa. Fortaleza de Susa representa a igreja. É o lugar onde todas as virgens vêm, virgens formosas vêm, entendeu? Na casa das mulheres. Então, olha, presta atenção. Antigamente era assim: o rei, ele tinha o reino dele, a rainha tinha o palácio dela, e o rei tinha o palácio dele, e existia fora dos dois reinos o palácio das mulheres do rei. As mulheres, aquelas que estavam se preparando, ok? Estavam se preparando para se apresentar diante do rei. Elas se preparavam 6 meses, ok? Então presta atenção. Existia 4 palácios: o do rei, o da rainha, que agora não é mais rainha porque ela foi banida, o palácio de Fortaleza de Susa, que significa as moças virgens que vinham para se preparar para o rei, e existia um quarto palácio, que era as moças virgens, que entrava na câmara do rei, ficava com o rei uma noite, mas o rei não queria mais elas, então elas iam para a casa das concubinas. Aqui é a casa das mulheres do rei, e aqui é a casa das concubinas do rei. Quem entendeu? Entendeu, querido? Então vamos lá. Ele diz assim, versículo 3: E põe um rei oficial em todas as províncias do seu reino, que ajunte todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Susa, na casa das mulheres, ao cuidado de Hagai. Hagai aqui, para nós, representa o Espírito Santo. Camareiro do rei, guarda das mulheres, e deixe-lhe o seu enfeites. E a moça que pareceu... E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti, quer dizer, reine em lugar de Israel. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim o fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susa, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quins, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com o cativo que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportou Nabucodonosor, rei da Babilônia. Versículo 7. Este criara Radassa, né, que é Esther, filha do seu tio. Esther é a igreja. Então vamos lá. Assuero, Jesus. Vasti, Israel. Esther representa a igreja de Cristo. Vamos lá. Porque não tinha pai nem mãe, e a jovem, bela de presença e formosa, morrendo seus pais e seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. 8. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei, a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susa, aos cuidados de Hagai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hagai, guarda das mulheres.
E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e lançou-se graça, favor de Deus, favor imerecido perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quilhões, como também em lhe dar 7 moças. Querido, 7 moças, anote esse versículo aí, essa parte, 7 moças de respeito da casa do rei. Querido, vamos lá, vou voltar e vou partir daqui e começar a explicar. Presta atenção, o rei Assuero é Jesus, rainha Vasti, ela significa Israel que perdeu o reino porque rejeitou o rei, como Israel rejeitou Jesus. Hagai representa o Espírito Santo. Esther representa a igreja, que o Espírito Santo rapidamente entregou a ela o que? Os seus enfeites, os seus dons, ok, querido? E a Bíblia diz que deu a Esther, ele rapidamente deu a Esther 7 moças de respeito, 7 virgens de respeito da casa do rei. Virgem, essas virgens aqui são as 10 virgens lá, de Mateus capítulo 25, versículo 1 e 2. Continuamos para você entender. E fizeram passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Presta atenção. Esther, porém, não declarou ao seu povo sua parentela. Não declarou ao seu povo a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia no pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, chegando o dia, então elas ficavam 6 meses se preparando, presta atenção, 12 meses se preparando, desculpa. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Então elas ficavam 1 ano se preparando para entrar na presença do rei, para ficar uma noite só com o rei, e ela deveria agradar o rei, entendeu? Vamos lá. Desta maneira, pois, vinham as moças do rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei e dava-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo a casa das mulheres e a casa do rei. Era um presente que ela levava para o rei, ok? À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres. Ela não voltava mais para a casa de Susa, para a fortaleza de Susa. Ela voltava para outra casa, entendeu? Ela ficava com o rei e ia para outra casa. Por quê? Porque ela não era mais virgem, ela já tinha ficado com o rei. Olha só. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sob cuidado de Sasgás. Agora já é outra pessoa, Sasgás. E agora ele diz camareiro do rei, guarda das concubinas. Ela já não é mais virgem, agora ela é uma concubina, entendeu? Toda aquela que ficava com o rei uma noite e o rei não a trazia de volta, ela se transformava em concubina, ela ia para o harém do rei, ela não ficava mais na casa das virgens do rei. Presta atenção, irmão. Não tornando mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Se o rei a chamasse de novo pelo nome, ela voltaria para o palácio do rei, ela ficaria com o rei de novo. Senão, ela nunca mais se deitaria com o rei. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abial, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, no dia que ela foi se preparar para ir ao rei, coisa nenhuma pediu. Lembra que lá em cima diz que toda moça, antes de entrar na presença do rei, pedia qualquer coisa que ela queria, para levar de presente para o rei. Esther fez diferente, a igreja fez diferente. Esther não pediu nada, ela não escolheu nada, pelo contrário, em vez de Esther, filha de Abiú, tio de Mardoqueu, que tomara para si como filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hagai.
Hagai representa o Espírito Santo. Nós não devemos entregar a Deus o que queremos, nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos ensine o que fazer ao rei, a Deus. Aí ele vai dizer: camareiro do rei, guarda das mulheres, alcançava Ester graça aos olhos de todos quanto havia. Então, quando querido, eu não ofereço a Deus o que eu quero, mas eu peço ao Espírito Santo que me ajude, me dê a melhor adoração, o melhor louvor a Deus, porque quem conhece o rei é o camareiro do rei, quem conhece Deus é o Espírito Santo que habita nele. Amém? E esse Espírito Santo aqui, Hagai, o Espírito Santo, é o azeite que deveria estar na lâmpada, na lamparina das 10 virgens. Presta atenção: assim foi levada Ester ao rei Assuero e a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres. E alcançou perante ele graça, favor e benevolência. Lembrando que a igreja, ela só é recebida, ela só entra pela graça. Não tem outro caminho. Então, Ester simboliza a igreja, ok, querido? A benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti de Israel. Quer dizer, por isso que a igreja, ela será, dentro da igreja vai sair o filho varão que será levado para o trono, entendeu? E vai poder reinar. Israel, que deveria reinar, não vai reinar porque rejeitou Jesus. Amém, querido? Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, e era o banquete de Ester. E deu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade do rei. Então presta atenção, agora eu vou te contar, para que você entenda as 10 virgens. Toda rainha, toda mulher, toda virgem, que ela ia ser preparada para apresentar ao rei, ela ia para o palácio de Susa. Chegando lá, entregava a ela 10 moças virgens. Essas 10 moças virgens, elas não eram preparadas, elas não estavam se preparando para se apresentar ao rei, não. Elas eram virgens e elas iam preparar Ester para se apresentar ao rei. Então elas iam cuidar de Ester, elas iam dar 6 meses com óleos de mirra, elas iam dar banho a Ester, elas iam educar Ester, como se preparar para o rei, com especiarias, elas iam adornar Ester. Então essas 10 virgens, elas tinham que cuidar da esposa, ou da futura esposa do rei. Espero que você esteja entendendo. Essas 10 virgens, ou essas 7 virgens, a qual ela recebeu, cuidou dela, entendeu? Então, o original diz assim, que quando a Ester, ela ia para a presença do rei, as virgens iam até o palácio do rei, e ali entregava ela para o rei. Por isso que fala que as 10 virgens, todas elas tinham lâmpadas, que eram os propósitos, tinha azeite sobre ela, e ela saiu ao encontro, porque elas precisavam levar a esposa ao rei. E se o rei se deitasse com Ester e aceitasse Ester como rainha, a Ester ia para o palácio da princesa, da rainha, no lugar de Vasti. Porém, as 7 virgens tinham a oportunidade de vir morar junto com a Ester no palácio, no reino. Entendeu o que eu estou dizendo? Então aquelas 5 virgens prudentes, 5 imprudentes, são essas 7 virgens que deveriam preparar Ester para se apresentar ao rei, Quando diz lá que o rei veio à meia-noite e aí elas saíram ao encontro, as 5 prudentes levaram a esposa com lamparina. Elas prepararam, elas cumpriram o propósito, elas tinham azeite. O azeite ali é o Espírito Santo que a conduziu até o esposo. Lembra que lá não é noivo, é esposo. Deus não vai casar com 10 mulheres, não. Jesus Cristo não vai casar com 10 mulheres, Jesus Cristo vai casar com uma mulher, e o nome da mulher é igreja, entendeu, querido? Então as virgens, elas precisavam ir juntas, elas vinham até a casa do rei, o rei passava a noite com elas, e elas então tinham que ir junto com a concubina. Chegando lá, elas esperavam, o coração delas esperava que o rei chamasse a Ester de volta, porque se chamasse de volta e colocasse a coroa sobre a cabeça de Ester, quer dizer, nós cumprimos o nosso trabalho, e a recompensa é nós morarmos com Ester no palácio da rainha, no reino. Quem entendeu? Isso é sobrenatural, irmão.
Então quer dizer, pastor, que as 5 prudentes de Mateus 25, 1 e 2 e as 5 imprudentes são essas 7 virgens? São. E o que significa o número 5 para nós aqui? Por que 5 prudentes e 5 imprudentes? Vai em Efésios capítulo 4, versículo 11. Entendeu, tia Silvana? Que bom. Pastor, então aquelas virgens não vão casar com Jesus? Não, não. Jesus não tem poligamia, querido. Ele não casa com 5 mulheres. Jesus é contra isso. É um casamento só, com uma mulher só, chamada Igreja de Cristo. Então aquelas 5 imprudentes foi que elas não prepararam bem a esposa. Então elas não tiveram oportunidade de entrar. Elas falharam. Pastor, quem são as 5 prudentes e as 5 imprudentes? Está aqui em Efésios 4, 11 e 12. E 13. Você vai descobrir agora quem são as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Lê comigo. E ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. São os 5 ministérios que Jesus deu. 5 prudentes e 5 imprudentes. São 5 serviços. Ministério, a palavra ministério vem de mim, vem de serviço, vem de cuidar de pouca, vem de mini, cuidar de um, cuidar de pelo menos um. Então ele diz assim, olha, as 5 prudentes são os 5 ministérios, e as 5 imprudentes também são os 5 ministérios. E ele vai dizer para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar o quê? O povo da igreja, a igreja, para a obra do ministério, entendeu? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida de estatura completa de Cristo. Então, querido, aquelas 5 prudentes, elas deveriam ter usado, as 5 prudentes são as 5 lamparinas que ela segura, com elas são os 5 ministérios. Por exemplo, eu sou pastor e eu estou cheio do azeite do Senhor, sendo orientado hoje é sábado, querido. Eu podia estar com a minha família visitando alguém, podia estar no jantar, podia estar na lanchonete, podia estar assistindo um filme com meu filho, mas eu estou aqui porque eu entendi o meu chamado. E o meu chamado está cheio de azeite. Então eu ouço o Espírito Santo e eu estou aqui te ensinando, porque querendo o aperfeiçoamento do santo, eu estou te aperfeiçoando nas Escrituras. E ele diz, para a obra do ministério, para que você também faça o que eu estou fazendo hoje, entendeu? Para edificação, edificar é construir o corpo de Cristo, construção do corpo de Cristo, até que todos os santos chegamos à unidade da fé, né? O conhecimento do amor, a unidade do amor, ao conhecimento do Filho de Deus. Entendeu, querido? Então, o que significa, pastor, né, essas 5 prudentes e 5 imprudentes? Significa os 5 ministérios, entendeu? Os 5 ministérios. Pastor, mas eu não sou apóstolo. Querido, apóstolo não é aquele que é ungido. Lembrando, querido, não há unção, não há óleo derramado na cabeça de pastor, apóstolo, presbítero, na Bíblia. Não há. No Novo Testamento, só no Velho Testamento, que se consagrava profeta e apóstolos, mas no Novo Testamento não precisa derramar azeite. Na verdade, o serviço é o meu trabalho. Por exemplo, se você cuida de uma pessoa, leva ela para a igreja, ensina as Escrituras, ajuda ela a entender o Evangelho, cura ela através da palavra do Senhor, você é um pastor, você está tirando, você está cuidando. Se você está sentando com a pessoa e ensinando as Escrituras, você é um mestre. Se você tem ido, querido, evangelizar, né? Evangelizar, você é um evangelista. Se você tem aberto igrejas, tem colocado fundamento nesse lugar onde você está abrindo mais uma igreja, você é um apóstolo, entendeu, querido? E cada um tem o seu chamado, querido. Se você tem entendido que é tempo de orar contra essa pandemia, é tempo de orar para avanço, se você tem entendido, você é um profeta, você está entendendo o mundo espiritual. Esses são os 5, são 5 virgens prudentes. Por quê? Porque nós estamos preparando Esther, que é a igreja, que é os santos, para encontrar com o esposo. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa, um outro erro que nós sempre,
por falta de erro de tradução bíblica. Nós não somos a noiva do Cordeiro. Não, nós somos a esposa. Porque se eu sou noiva, eu não sou ainda um corpo com Cristo. Eu não sou um só corpo, mas a minha Bíblia diz que se eu guardar os seus mandamentos, o Pai e o Filho vêm morar em mim, e eu sou um com Ele. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se ajunta ao Senhor é um Espírito. Então eu não sou mais a noiva do Cordeiro, eu sou a esposa do Cordeiro, porque eu já sou um corpo com Cristo, eu já sou o corpo de Cristo. Fala alguma coisa aí, querido. Está entendendo? Quer ver a explicação? Vamos lá em Salmo 45. Salmo 45. Versículo 12, 13 e 14. Né? Quantas vezes você pregou, você já ouviu pregação, irmão? Deixa eu te explicar algo também. É maravilhoso te aprender as escrituras, é verdade, eu sou apaixonado pela palavra. Por mim eu ensinava o dia inteiro, porque a voz não aguenta. E vou ser sincero, olha só aqui na igreja nós temos em torno de fiel mesmo a 50 pessoas. Mas congregando conosco é mais ou menos umas 110. Mas eu estou com 5 pessoas na live online. O problema é esse, tia. Eu sou desesperado em ensinar, mas poucos querem aprender. É melhor viver iludido. É melhor viver nos parâmetros do mundo. É melhor viver achando que está tudo certo. Entendeu? Então, queridos, prepara salas. Chama seus amigos. E vamos estudar as escrituras, vamos aprender a palavra, chama amigos, convida, cara, vem aprender o que Deus está falando, porque é aí que vai ser transformação. Está entendendo, né, Maria? Que bom, a mãe Vera está entendendo também? É importante que ela entenda, porque você é luz para Montenegro, Maria, você e a sua mãe, tá? Você é luz, filha, não desanima não. Se você bater numa porta e chamar e essa porta se fechar, busque outra. Deus tem os talentos para você, tá? Não deixe de ser uma virgem prudente, aquela que tem lamparina, mas que tem azeite na lamparina, que tem um propósito, mas ela é direcionada pelo Espírito. Vamos lá, queridos. Olha, Salmo 45, 12, 13 diz assim: e a filha de Tiro estava ali com presentes. A filha de Tiro aqui representa Esther. Os ricos dos povos suplicarão teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. As suas vestes é entretecido de ouro. Ela se preparou. 14. Levar-lo-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que acompanharão atrarão a ti. Olha aí, as virgens que acompanharão quem? A esposa, levarão até o rei. Então, querido, deixa eu explicar. Sabe quem é as virgens? Sou eu e você. Eu e você, ou somos 5 virgens prudentes, ou 5 imprudentes. Ao mesmo tempo, por exemplo, nesse exato momento, eu sou uma das virgens que estou com as lamparinas, preparando você, que é a esposa de Cristo, para se encontrar com Ele, com o esposo. Você entendeu? Enquanto eu estou fazendo isso, direcionado pelo Espírito, eu vou receber o galardão. Qual? Oportunidade de reinar com a esposa lá no reino. Entendeu? Então nós somos essas virgens que estamos adornando a esposa. Agora, qual é o problema? Você pode ser prudente ou imprudente. Volta para Mateus 25, versículo 3. Querido, falta 15 minutos para nós parar.
Meu Deus, é muito rápido, né? É muito rápido, acaba muito rápido. Lembrando, querido, amanhã não tem live, tá? Não tem live. Amanhã tem culto. E aqui em Colorado, presencial já. Com 50%. Volta para Mateus 25, eu vou começar do 1 e nós vamos seguir. Ele diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. 10 virgens somos nós, ok? Nesse exato momento eu sou a virgem, você é a esposa, e eu estou preparando vocês para o rei. Usando o que? O propósito que Deus me deu, que é a lamparina, e cheio do azeite, direcionado pelo Espírito Santo. Então eu não faço o que quero, eu levo para o rei aquilo que ele quer que eu faça. Ele vai dizer: 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes. Nós aprendemos na profecia do reino, a terceira profecia, que o servo fiel e prudente, fiel porque ele ouviu a voz do Senhor e está fazendo conforme Deus falou, prudente porque ele nunca parou de fazer. Entendeu? Então ele vai dizer, é prudente, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, quer dizer, tomando o seu propósito, aceitando o seu propósito, entrando no propósito, ele diz: não levaram azeite consigo. Sabe o que significa isso? São pastores que fazem aquilo que querem, são irmãos que fazem aquilo que querem. Por exemplo: pastor, eu gosto de cantar no louvor. Pastor, sei lá, eu não gosto desse eu só gosto de fazer aquilo que eu gosto. Então, querido, quer dizer que você é louca. Você é louca e você não tem azeite, porque você não está ouvindo a voz do Espírito. Nós não fazemos o que queremos, nós fazemos o que Hagai, o chefe da fortaleza de Susa, que está me preparando através das virgens, eu faço aquilo que ele quer. Lembra que você vai se apresentar ao rei, e o rei tem que aceitar você, aceitar as suas obras. Aí ele vai dizer: 5 não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite na sua vasilha, com as suas lâmpadas. Quer dizer, elas nunca pararam de ser direcionadas pelo Espírito, sempre direcionado, cuidando das pessoas, amando as pessoas, gerando pessoas, tendo comunhão de amor e justiça, entendendo que as pessoas falham, elas erram, dando oportunidade, ajudando financeiramente, ajudando com amor, ajudando, abrindo portas das casas para que outros possam ser salvos. 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, e aí vem o esposo, saiu ao encontro, ela sai ao encontro. Olha só: e todas aquelas virgens se levantarão e prepararão as suas vasilhas, vão apresentar o seu propósito. Quem são eles? Quem são eles? Todos se levantarão, mas como o Senhor vai responder para eles? Qual vai ser a resposta do esposo? Aí ela vai dizer: se levantarão, veio o esposo. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O que acontece? São aquelas pessoas, querido, que elas só fazem o que querem, e quando nós fazemos somente o que queremos, nós cansamos, nós desanimamos, entendeu? Quando nós colocamos os olhos nas pessoas, nós desanimamos, nós não fazemos pelo que o Espírito está dizendo, né? Por exemplo: pastor, não vou ajudar esse povo, não, esse povo aí não quer saber de nada, não. Ei, eu não faço pelo povo, eu faço porque o Espírito Santo é a vontade do meu Pai. Eu sou a virgem preparando a esposa, independente se essa esposa quer ou não, eu estou aqui para preparar ela. Mas as prudentes respondeu dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que os vendem e comprai-o para vós. Sabe o que significa isso, querido?
É mais ou menos aquela pessoa que diz assim: ah, fulano não está fazendo, eu não vou fazer também não. Imprudente e louca. Agora você pode ser prudente: fulano não está fazendo, mas eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero fazer, porque eu entendi, eu tenho azeite na minha lâmpada, então eu vou fazer. Não vou parar porque a outra não tem, para que não falte para mim. Porque se você parar de fazer o que o Deus pediu para você fazer, vai faltar azeite para você também. Entendeu, querido? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, ao que estava preparado, entraram com ela para a boda, e fechou-se a porta, para a noite de núpcia, e fechou-se a porta, entendeu? E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre as portas. Senhor, Senhor, quer dizer que eles eram servos, ok? E eles respondendo, diz: em verdade vos digo, e ele respondendo, diz: em verdade vos digo, que não vos conheço. Quer ver, querido? Vai para Mateus capítulo 7, para a gente terminar. Vamos ler esse texto e a gente para. Então, qual outro sinal que o Senhor deu para a igreja? Ser 5 virgens prudentes, preparar, trabalhar a ponto de preparar a esposa para Jesus. Querido, não importa o tamanho do seu propósito, o importante é que o seu propósito esteja cheio de azeite, cheio da direção do Espírito Santo. E não pare de fazer, seja prudente, constante, ouvindo o Espírito e fazendo, cuidando da igreja, cuidando dos irmãos, cuidando dos pastores, cuidando da palavra, cuidando da sua vida, da sua família, servindo em qualquer lugar, investindo no reino. Trabalhe para investir no reino, separe parte do seu ganho para investir no reino, para investir em missões, porque esse é o propósito original, irmão. Mateus 7, 21, abre aí. Vamos terminar aqui, tá? Mateus 7, 15, vamos começar no 15. E nós vamos parar, falta 7 minutos para a gente terminar. Eita glória, 3 pessoas online, aleluia! Serão essas 3 pessoas que são vencedores. Sabadão à noite, nós estamos aqui estudando as Escrituras, querido. Parabéns, parabéns mesmo. Maria, mãe Vera, parabéns. Tia Silvana, parabéns, parabéns. Olha lá, vamos lá. Falsos profetas. Os falsos profetas são 5 virgens loucas. Mas não somente falsos profetas, querido. Talvez você é uma pessoa que só vai na igreja. Você vai na igreja, cultua na igreja e vai embora para casa. Você não abre a sua casa para um culto. Você não abre a sua casa para receber pessoas. Você não evangeliza. Você não fala de Jesus. Você não investe no reino. Ah, pastor, mas eu dou meu dízimo. Só. E os missionários? E as pessoas que estão ao seu redor? E os que passam fome? Querido, quanto mais eu tenho esse coração voltado, mais o Senhor vai honrar você. Porque o Senhor já tem algo para entregar na sua vida. Entendeu, querido? Para isso eu tenho que entender que eu não sou 5 virgens imprudentes. Por isso que eu tenho que ouvir o Espírito. Porque muitas das vezes não é o dar muito dinheiro na igreja, mas dar aquilo que o Senhor pediu. Você está aí, irmão? Não é dar muito, não é dar tudo. Não, é dar o que o Senhor pediu pela necessidade que Ele precisa para o reino. Olha lá, vamos comigo. Eles acautelaram, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de lobo, vestidos de ovelha, perdão, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas de espinheiros? Jamais. Ou figo de abrolhos? Também não. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos bons, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos? Nós em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o que é ser 5 virgem prudente? Ser servo que trabalha, que serve, direcionado pelo Espírito, preparando a esposa. Se quem é esse preparar a esposa é as obras do reino, e aí eu fazendo essas obras do reino, eu entro no reino. Amém, querido? Quem entendeu? Então, querido, não permita que os lobos comam a sua vida, destrua a sua vida, aparta desse povo, irmão. Eu vou ser sincero, quem conhece o Evangelho da graça do reino não anda no meio da corrupção, não anda no meio de lobos, mas caminha entendendo que você é uma virgem pura, mas não a que vai casar com o Senhor. Ao mesmo tempo que eu sou virgem, que estou preparando a esposa, alguém também está me preparando para ser a esposa de Cristo. Quem entendeu? Por exemplo, nesse momento eu estou preparando, eu sou a virgem com as lâmpadas cheias de azeite, preparando você para encontrar com Cristo, com o seu esposo. Mas eu tenho pastores que estão também trabalhando com azeite e lamparina, me preparando para me encontrar com o meu esposo. É um cuidando do outro. Amém, Maria? Que bom, glória a Deus, parabéns. O Espírito Santo abriu o seu entendimento, querida, você está entendendo. A tia Silvana também, parabéns, tia, o Espírito Santo está abrindo o seu entendimento. Parabéns mesmo. Que não fique só no seu entendimento, querido, mas que você pegue esse entendimento e passe para outras pessoas. Ensine outras pessoas, não esqueça disso. É importante que as outras pessoas bebam dessa palavra. Essa palavra contém vida, querido. Lembrando, a palavra explica a palavra. Aleluia, querido. Vamos orar ao Senhor. Nós vamos terminar, hoje é sábado. Estou muito contente, foi uma semana de ensino, de aprendizado, né? Estou esperançoso, querido, que você não vai ficar somente aqui na tela, mas você vai fluir na vida de pessoas, você vai fluir na tua igreja. Querido, se precisar, estamos às ordens, tá? Estamos às ordens para te servir em todo o tempo, tá bom? Que Deus te abençoe mesmo, grandemente. Deus derrame na sua vida, na sua casa, na sua família. Miliane, Deus te abençoe, irmã Maria, irmã Andressa, tia Silvana, toda a sua família, né? Aí, a irmã Creuza, que estava conosco aí, eu não sei se ela ainda está aí, mas Deus te abençoe, né? Deus abençoe o Anderson, né? Deus abençoe vocês, querido, que vocês sejam cheios, irmã Grazi, Deus te abençoe, que vocês sejam cheios da graça do Senhor, tá bom, querido? Vou orar com vocês, vamos orar, querido, vamos apresentar o nosso coração a Deus, e na segunda-feira, às 12h30, nós voltamos, tá? Lembrando, dia 21 nós temos a imersão, não falte. E amanhã à noite, às 19 horas, às 7 horas da noite, nós estaremos transmitindo online o culto da Igreja do Amor aqui de Colorado Oeste, tá? Logo, logo a Igreja do Amor estará em muitas cidades, se assim Deus permitir, né? Com muitos pastores, com muitos líderes. Profetizo que Deus está levantando homens e mulheres de Deus para poder nós abrirmos aí a Igreja do Amor, quem sabe aí em Montenegro, quem sabe em Cacoal, Vilene e em outros lugares, porque Deus possa proporcionar que a gente leve a escola dos 5 ministérios em cada cidade do estado de Rondônia para ensinar também, em nome de Jesus. Vamos orar, querido. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e apresentamos aqui agora os irmãos diante da Tua presença, Senhor. Pedimos a Tua graça, pedimos o Teu amor, pedimos a Tua presença na vida deles, que não falte, Senhor, jamais azeite, direção do Espírito,
que não falte a lamparina na mão deles, que é o propósito eterno, aquilo pelo qual o Senhor são as obras que o Senhor preparou. Que nós sejamos, Senhor, não Vasti, mas sejamos Esther, preparada, e vamos permitir que outros nos preparem, outros nos cuide, derrame especiarias sobre nós, derrame, ornamentos sobre a nossa vida, trabalhando, ensinando a nossa vida para se apresentar diante do Rei. Vamos levar o presente a qual o Hagai, o Espírito Santo está nos dando para levar. Pai, eu abençoo cada família. Essa é a quarta profecia do reino, é ser servo direcionado pelo Espírito, cumprindo o propósito, preparando a esposa para o esposo que vem encontrar com ela e vai levar ela para a boda do Cordeiro. Por isso, muito obrigado. Nós possamos ter uma noite em paz, nós possamos ter um domingo delicioso em família, não digo somente família biológica, mas família da Igreja do Amor, família na sua igreja. Que Deus te abençoe na sua comunhão com Ele. Senhor, nos dê um culto maravilhoso, e que a próxima semana seja uma semana de ganhar almas, ganhar, batizar e discipular cada pessoa. Isso nós cremos e declaramos no nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe grandemente. Tenha uma boa noite, tá? E que tudo aquilo que você aprendeu durante toda essa semana fique remoendo no teu coração e no teu espírito. Graça e paz, e Deus abençoe a todos. Amém.